Boa noite, meus irmãos. Boa noite para vocês que estão aí na internet também. Quero convidá-los a todos a se colocarem de pé para começarmos cantando o hino do DVD Jovem, Teu Poder. Vamos nos colocar de joelhos para falar com o nosso Deus. Grandioso Deus, estamos aqui, Senhor, na qualidade de Teus filhos, para reconhecer quão poderoso és Tu, Senhor. Confiamos em Ti, pois sabemos que o Senhor criou o céu e a terra, a fonte das águas, e nos criou, Senhor, e nos mantém com a Tua misericórdia. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua presença neste culto, para que possamos louvar e bendizer o Teu santo nome. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Agora vamos ouvir uma mensagem musical que será apresentada pela irmã Creuza. Sempre sem cessar,
sem ter aonde ir nem direção. É tão solitário, tão sozinho, tão veloz, mas vai sempre em busca de um lugar. Esse rio já a muitos ajudou, a muitos reavivou com seu frescor. A esperança o faz seguir e a fé não desistir de correr sem parar. De um rio que na escura e calma noite se pode ouvir suas águas a rolar. Oh, oh, oh. Muda o curso, águas rasas ou o mar. Sei de um rio que não pensa em desistir. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como um cristal. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. Então já não haverá luz da noite, nem das estrelas e nem do sol, porque a glória do Senhor o brilhará para séculos dos séculos. Amém. Jesus, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Esse é o meu desejo, o nosso desejo. Mas vamos nos esforçar para alcançar esse mérito de salvação eternamente. Amém. Boa noite. Obrigado, irmã Creuza, pela mensagem. Boa noite. É muito bom estar aqui nessa noite, né? E louvando a Deus, uma noite aqui em São Paulo, para os nossos amigos que estão nos acompanhando em outros lugares. Uma chuva bem gostosa, né? Já está chovendo há algum tempo e nós podemos estar aqui nessa noite. Uma saudação, portanto, a esses nossos amigos queridos. Sempre temos muitos irmãos e amigos conosco
através da internet, e nós desejamos a esses irmãos que o Senhor esteja com eles também. Temos nessa noite aqui convidados, amigos, alguém que seja pela primeira vez? Temos? Creio que hoje não temos, né? Mas é muito importante que estejamos aqui para estudarmos a palavra de Deus. E antes, então, vamos inclinar a cabeça, vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, é muito bom podermos estudar a Tua palavra. No início de uma semana, podemos nos assentar aos Teus pés para recebermos a Tua orientação. Que o Teu Espírito possa abrir o nosso coração, a nossa mente, para aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Abençoa cada um de Teus filhos, nessa noite, de maneira toda especial, dando aquela bênção que só o Senhor sabe que cada um precisa. Em nome de Jesus. Amém. Na Bíblia, nós encontramos histórias de homens e mulheres que são considerados heróis e heroínas, né? A Bíblia conta a história da humanidade. Na verdade, a história da Bíblia é a história do plano de Deus de salvar pessoas, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, histórias de pessoas como você, como eu. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós admiramos algumas pessoas, né? E nós os chamamos de heróis, como, por exemplo, Esther. Esther preferiu enfrentar a morte a deixar seu povo perecer. É uma heroína para nós. Davi. Muitos gostam de Davi, um grande herói, preferiu ser perseguido, preferiu enfrentar o impossível, a abandonar os planos de Deus para a sua vida. Então eu me lembro de José. Que homem extraordinário, que jovem extraordinário foi José. José preferiu ser ridicularizado, enfrentar a prisão, a desapontar o seu Deus. Daniel é um grande herói também, não é? Daniel preferiu ser lançado na cova dos leões e ser morto a ser desleal com o seu Deus. E nós vemos esses homens e mulheres. Moisés é um grande herói também. Moisés preferiu ser perseguido, preferiu realmente, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, a abandonar o seu povo, o povo de Deus. Mas nessa noite eu quero considerar com vocês rapidamente a história de um homem que foi muito importante nos seus dias. Teve uma vida até certo ponto curta. Este homem, ele se preocupava com as pessoas, fazer o bem. E este homem é considerado um herói do Novo Testamento. Este homem, ele pregou o último sermão, a última mensagem de Deus destinada ao povo de Israel. A última vez que ele falou foi uma mensagem que Deus tinha para o povo de Israel. Quem é este homem? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6. Atos capítulo 6, versos 3 a 5. Diz assim: Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E então
nós vemos aqui os nomes dos demais discípulos, diáconos: Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Este homem, do qual quero falar um pouco nessa noite, era Estevão. Como eu disse, Estevão era um homem que o foco da sua vida era fazer o bem. Estevão se preocupava com as pessoas. E por essas características, pela pessoa que ele era, ele foi um dos 7 homens escolhidos pelos apóstolos. Um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja cristã nos primeiros dias de existência, para trabalhar junto à comunidade, para atender as viúvas e os pobres da comunidade, da igreja cristã iniciante, que crescia de forma geométrica. Estevão, entre os homens que eram de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Mas a Bíblia diz, especificamente sobre Estevão, que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E, meus queridos, Estevão, ele não se contentava em apenas fazer o mínimo. Ele não se contentava apenas em dar o pão material para as viúvas, alimentar as viúvas da comunidade. Ele ia além, mas a sua preocupação maior era levar o pão espiritual. E, meus queridos, o testemunho de Estevão foi tão forte, foi tão grande, que os judeus, ele pregava aos próprios judeus, ele pregava aos próprios judeus, seus patrícios, que haviam rejeitado o Messias, e o tema da sua pregação era sobre o Messias. Imaginem. E os judeus ficaram muito incomodados com ele. E eles então contrataram o melhor advogado para argumentar contra Estevão. E esse advogado chamava-se Saulo de Tarso. Conseguiriam eles anular o trabalho de Estevão? Conseguiriam eles deter o poder do Evangelho? Será que eles conseguiriam algum sucesso contra Estevão? Em Atos capítulo 7, abra sua Bíblia, nós encontramos o único sucesso que eles conseguiram contra Estevão. Atos capítulo 7, no final do capítulo, nos versos 54 em diante, o único sucesso que eles conseguiram com Estevão está aqui. Diz assim, verso 54 de Atos 7, ouvindo eles isto, enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Vejam, o único sucesso que eles conseguiram contra Estevão foi a sua morte. E assim, Estevão tornou-se o primeiro mártir cristão, morto por amor a Jesus.
Conseguiriam eles acabar com o evangelho? Conseguiriam aqueles homens deter o poder de Deus? Meus queridos, não. Quando nós lemos o capítulo 8 de Atos, quando você lê o restante dessa história, nós vamos perceber que quanto mais os cristãos eram mortos, mais se pregava o evangelho e mais pessoas aceitavam o evangelho, mesmo em meio à perseguição. E o poder do evangelho foi tão convincente, tão poderoso, que aquele advogado contratado para argumentar contra Estevão, para atacar Estevão, e que participou da sua morte, chamado Saulo de Tarso, finalmente se rendeu ao poder do evangelho. Nós conhecemos essa história que está no mesmo livro de Atos, no capítulo 9. A história de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, naquela viagem que ele fez para Damasco, ele trazia autorização das autoridades, dos sumos sacerdotes, para prender e matar qualquer pessoa que falasse de Jesus, do Messias. Mas Saulo de Tarso, ele estava vivendo um drama dentro de seu coração. A imagem do rosto de Estevão iluminado não lhe saía da mente. Ele resolveu sair de Jerusalém para ver se esquecia os últimos acontecimentos da morte de Estevão, quando Estevão havia visto a glória de Deus, havia visto Jesus assentado no trono de Deus. E nós, naquela viagem, Jesus se encontrou com Saulo. E naquele encontro, que Jesus falou com Saulo: por quem me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus ordenou a Saulo que fosse para Damasco. E Deus apareceu a um homem, Ananias, e o comissionou para ir ao encontro de Saulo, orar por ele, para que ele voltasse a ver. E Ananias, a princípio, titubeou: mas Senhor, este homem não pode ser. Nós temos ouvido a respeito deste homem. É um homem mau. Quantos males tem feito à igreja? Abra sua Bíblia e veja a resposta que Deus deu para Ananias, em Atos, no capítulo 9. Nos versos 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse a Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Meus queridos, esse Jesus o vitorioso, quando ele chama alguém, ele não diz que os caminhos serão de apenas rosas. Ele disse: eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo deveria agora aprender o que significava servir a Jesus. Ele deveria substituir aquele cuja voz havia sido abafada pelas pedras. Sua voz deveria se levantar em lugar daquela que havia sido silenciada no apedrejamento. E assim, Saulo foi chamado por Deus para dar continuidade ao trabalho de Estevão. Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Será que Paulo aprendeu o que significava ser um seguidor de Jesus? O que vocês acham? Será que em sua vida, essas palavras que Deus disse a Ananias, se cumpriram na vida de Saulo?
Vejam o que Saulo escreveu muitos anos depois, 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, versos 23 em diante. Paulo escreve assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Será que Paulo compreendia agora o que significava ser um seguidor de Jesus, sofrer por Jesus? Sem dúvida. A sua vida como apóstolo foi tão permeada pelo sofrimento. Aqui ele faz uma lista dos seus sofrimentos ao longo de seu ministério. E a sua vida foi tão repleta de sofrimentos por amor a Jesus, que ele, falando a Timóteo, a quem ele considerava seu filho espiritual, que se tornou um ministro por influência dele, lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 12, Paulo diz o seguinte: Timóteo, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Uma afirmação. Vejam que coisa interessante. Davi teve por inimigo os filisteus. Esther teve por inimigo os persas. No caso de Estevão, um cristão sendo perseguido pelo povo que no Antigo Testamento era o povo de Deus. No Antigo Testamento, os inimigos do povo de Deus eram as nações pagãs. Mas no Novo Testamento, os inimigos de Deus eram o próprio povo de Deus, que se julgava como povo de Deus. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Policarpo foi um homem da igreja cristã primitiva, que nasceu no 1º século. Ele deve ter nascido por volta do ano 70, ano 80, e a sua vida, a maior parte foi no final do 1º século e até a metade do 2º século. Ele era um dos líderes da igreja de Esmirna, era o bispo da igreja de Esmirna. E ele estava com 86 anos quando o imperador romano assinou um decreto ordenando a todos oferecerem incenso em adoração ao seu nome. A história diz que Policarpo se recusou, foi preso, fizeram de tudo para convencê-lo. Ofereceram a ele dinheiro, riquezas, posições, honras, prestígio. Alguns disseram para ele: Policarpo, respeita a sua idade avançada, pelo menos. Sabe qual foi a resposta de Policarpo? 86 anos eu tenho servido a Cristo, Ele nunca me fez mal. Como eu posso cometer tamanha maldade contra o meu Deus? Foi preso, foi condenado, quiseram jogá-lo às feras, mas por alguma razão não deu certo, e ele foi queimado vivo em praça pública.
porque não blasfemou contra o seu Deus. Mas, meus queridos, quando um cristão era morto, era martirizado, milhares se convertiam. Um dos teólogos do primeiro século, um deles chamado Tertuliano, já ouviram falar? Tertuliano? Um dos pais da igreja, assim denominados, ele afirmou o seguinte: quanto mais somos ceifados, tanto mais aumentamos em número. O sangue dos cristãos é semente. Prezado irmão, prezado amigo, vivemos em meio a um grande conflito entre o bem e o mal. Um conflito que se iniciou no céu, mas que se trava nesta terra. Nós somos participantes, todos nós. Este conflito entre Cristo e Satanás, Cristo venceu Satanás, mas agora cada um de nós precisa fazer uma escolha de que lado nós estamos neste conflito. E diariamente nos deparamos com escolhas decisivas para o bem ou para o mal. Em São Lucas capítulo 11, verso 23, Jesus nos dá um conselho. São Lucas capítulo 11, verso 23. Olha o que disse Jesus: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Não existe nesse conflito neutralidade, meio termo, indecisão. Ou nós estamos com Cristo, ou nós estamos contra Cristo. Tem você uma posição definida ao lado de Cristo? Você já tomou a sua decisão? Já escolheu de que lado você está firmemente? Eu gostaria de, nessa noite, fazer como os homens e mulheres que nós tanto admiramos, que nós já mencionamos aqui: Esther, Davi, Daniel, José, Moisés e tantos outros, Estevão, Saulo, depois se tornou Paulo, Policarpo. Eu quero pedir a Deus que me ajude a ser fiel. E nessa noite eu quero fazer a minha escolha, que eu sou de Jesus. Você gostaria? Quantos querem dizer eu sou de Jesus? Quero ver as mãos. Amém. Então, neste momento, reafirmando a nossa decisão, nós vamos cantar este hino com toda a vibração antes de nós orarmos e consagrarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Vamos cantar então? Vamos ficar em pé? Vamos cantar. Dos caminhos a seguir, dos senhores a lutar, qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos para chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor. Ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória.
paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, Rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. eu escolho Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Vamos orar. Querido Pai, te louvamos por Jesus, o nosso Salvador e amigo. E nesta noite confirmamos a nossa fé, a nossa escolha de sermos Jesus, de estarmos ao seu lado. Que o Senhor possa nos ajudar a permanecer contigo. E que ao estarmos contigo, sejamos vencedores. Senhor, dá uma bênção para cada filho teu. Seja aqui, seja em casa, que está conosco, que sinta a tua presença, sinta a presença do teu Espírito ao seu lado. E que ao iniciarmos essa nova semana, tenhamos a certeza de que nos ajudarás, estarás conosco, nos fazendo vitoriosos. Te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma feliz semana.